Os meus pais se separaram quando eu tinha cerca de 5 a 6 anos. E aí nós fomos morar com a minha avó. E desde então, eu sempre vi o meu pai saindo de algumas situações. Logo após o divórcio, ele saiu. A minha mãe saiu da nossa casa, que a gente morava com meu pai. E nós fomos morar com a minha avó. E ele foi viajar. E eu simplesmente morri de saudade dele. Ficava chorando, perguntando onde estava meu pai e tudo mais. E em episódios da minha infância, eu sempre lembro da minha mãe correndo atrás do meu pai, o endereço do meu pai, pra processar ele, pra colocar ele na justiça pra ele pagar a pensão. E visitar as filhas também, né? E isso foi algo que me marcou muito. Então eu comecei a trabalhar desde muito nova, ali com os meus 11 anos eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego, né? Que na verdade foi mais uma ajuda. Foi em um salão de beleza onde eu morava na época. E eu comecei ali ajudando, varrendo, e eu aprendi ali, ficava olhando a manicure. A manicure era muito minha amiga, ela gostava muito de mim, cuidava de mim. Minha mãe precisava trabalhar, ela trabalhava o dia inteiro. E aí eu ficava ali, vendo ela fazer a unha, ficava ali varrendo o salão quando precisava, aproveitava, já fazia o meu cabelo ali, uma maquiagem. Eu lembro de uma sessão de fotos que nós fizemos na época e a cabeleireira fez o meu cabelo, fez minha maquiagem, que tinha uma apresentação de dança na igreja. Então eu sempre cresci nesse ambiente de beleza também, né, de unha e tudo mais, e por isso desde então sempre fui muito vaidosa e tudo mais. Isso desde sempre despertou em mim algo empreendedor muito grande. Então depois disso eu comecei a vender semi-joias, comecei a vender roupas, já vendi lingerie, já vendi doces. Eu lembro que quando eu e meu marido nós queríamos casar, eu ainda estava na faculdade e era só a renda dele, nós estávamos reformando toda a nossa casa, então a gente precisava fazer uma renda extra também. Então eu sempre fui muito do empreender. Então o que eu fiz? Mesmo com toda a loucura da faculdade, estágio e tudo mais, eu comecei a fazer doce, pegar festas para entregar doces ao final de semana e ali tendo uma renda extra. E isso foi vendendo, a gente foi fazendo a renda extra e assim a gente reformou toda a nossa casa do zero também, residência, e logo em seguida nós casamos. Durante esse período, uma coisa que eu até lembro da Laís Moutinho, quando ela estava aqui no meu lugar, e ela falando que ela sempre buscou muito empregos, né? E ao contrário da Laís, que sempre procurou muito emprego, eu fui mais da área do empreender. Eu sempre busquei formas de empreender, de fazer dinheiro sem que fosse efetivamente um emprego. Até porque comecei muito cedo, não tinha como trabalhar de carteira assinada e tudo mais. Então, sempre fui assim, já trabalhei em loja também, e isso foi de carteira assinada. Mas pegava sempre umas roupas por fora para vender também e ali começar a empreender. Então sempre tive essa vontade, sabe? De fazer além, de empreender, de querer ali desde cedo construir o meu próprio negócio. Eu entrei na faculdade de Direito porque eu queria processar meu pai. Gente, tá tudo bem com meu pai, tá? Eu amo meu pai, eu perdoei ele me perdoou. Eu também pedi perdão pra ele, está tudo bem. Hoje, graças a Deus, está tudo bem. Mas à época, como eu disse, meus pais se divorciaram muito cedo e eu via sempre a minha mãe correndo atrás dele, aquele desespero que toda mãe que quer que o pai pague pensão tem. Quando o pai, o que ele faz? Ele se esconde, ele não fala onde ele mora e tudo mais. E o oficial de justiça, ele não consegue intimar aquela pessoa, né? E assim, não vai pagar pensão, não vai visitar, não vai fazer nada. E eu sempre vi minha mãe muito nessa aflição. E aquilo me gerou um desconforto muito grande. E à época eu tinha uma ex-sogra que ou eu queria fazer psicologia ou ia fazer direito. Direito eu tinha a motivação ali de que eu queria processar meu pai. E só que a psicologia eu sempre gostei muito, sempre fui muito de conversar, de ser aquela amiga que sempre ouvia os outros, sabe? Queria ajudar e tudo mais. Só que ela falou pra mim assim, se você fizer psicologia, você vai continuar pobre e não vai dar em nada. Hoje, até daria alguma coisa. Tá crescendo bastante o ramo da psicologia, mudou graças coisa, a Deus, né? Mudou muito. Mas há 10 anos atrás, realmente não tem a mesma coisa que tem hoje, né? Então, eu fui pro direito e ela falou, você vai fazer direito, eu vou te ajudar e tudo mais. E sim, ela me ajudou, me incentivou. Eu comecei na faculdade com o FIES, fiquei 1 ano com o FIES, depois eu consegui o ProUni, e aí eu fiz toda a minha graduação através do ProUni. Saí do ensino médio, já consegui direto pra faculdade, e eu processei meu pai, porque eu consegui um emprego de estagiária de direito em um escritório de advocacia, e eu pedi, conversei com a minha chefe, falei que eu queria muito, e eu pedi, eu sabia que eu tinha direito, né, porque muito embora eu já tivesse ali os meus 18 anos, eu ainda era estudante. Então, quem estuda é até os 24 anos, então eu pedi, e ela
falou que tudo bem, que ela faria pra mim e tudo mais. Nossa. Eu fiz toda a peça, redigi toda a peça, peguei todos os atrasados. Foi o meu primeiro processo oficial. Oficial não, né? Na verdade, como estagiária ali. Porque, óbvio, eu era estagiária, não tinha OAB nem nada disso. E óbvio que ela revisou tudo depois também, né? E foi uma experiência tanto que eu pensei que eu iria pro direito de família nessa fase. Mas não foi bem assim. Eu diria uma frase que eu, por muito tempo, odiei e ainda não me sinto totalmente confortável em falar ela. Que é a seguinte: feito é melhor do que perfeito. Nossa, isso é bem difícil. E é quando você entra muito em, eu preciso ajustar esses detalhes, ou então eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais, você entra em um perfeccionismo que só vai te distanciar da execução. E eu, por muito tempo, eu sofro muito com isso, porque eu gosto muito de estudar, de me aprofundar. Então, por muito tempo, eu deixei de executar justamente pelo perfeccionismo, que eu descobri que, inclusive, perfeccionismo é uma insegurança maquiada, né? E não tenha medo do julgamento, de nada. Vão te chamar de blogueirinha, vão falar que você tá perdendo tempo, mas não liga, vai, só vai. Comece, porque começando você vai ver o que você precisa melhorar, talvez a sua fala, talvez uma iluminação. Priorize você que tá começando a gravar ao ar livre por causa da iluminação. Iluminação eu sempre falo que é o pior. Sim. Né? Porque a iluminação sempre me pega, eu sempre peço muita ajuda porque é o pior. E simplesmente comece. E é engraçado até você fazendo essa pergunta, porque nessa semana, na segunda-feira, eu gravei uma pancada de conteúdos, né? E foi aqui com a ajuda da agência, né? E logo depois eu gravei uns stories. E foi assim, inusitado mesmo, sem intenção nenhuma. E eu botei lá nos meus stories que você que quer começar a empreender no digital, a produzir conteúdo, reage aqui que eu vou fazer um close friends e vou te ajudar. E uma pancada de gente reagiu. E eu falei, gente... Vocês estavam escondidos? E assim, foi algo que eu nunca pensei em fazer. Na verdade, que eu já até pensei, mas eu não me senti no lugar de fala. Então, eu fiquei muito surpresa. E vou abrir o Close Friends, ainda não abri, mas vou abrir, tá? E vou começar a dar essas dicas, porque uma coisa muito importante é que quando você estuda, você sabe sobre algo, você está em um nível, mas tem pessoas que ainda não estudaram nada sobre aquilo. Então, você precisa compartilhar também, né? E por outro lado, para pessoas que também querem trabalhar com o registro de marca, que querem começar, comece, porque é uma área que só vai crescer. Nós vemos aí o digital fortemente, então registro de marca, direitos autorais, toda a API, né, propriedade intelectual, só vai crescer. Inclusive até o INPI se posicionou acerca desse crescimento, fazendo uma projeção futura, até aumentou as taxas para o registro de marca, porque tem acontecido um aumento significativo na quantidade de pedidos, né, e processos de registro de marca justamente por causa dessa mudança do mercado. Então, é uma profissão muito promissora. Eu não estou aqui falando só porque eu trabalho com isso, são dados reais. E só comece e na caminhada você vai ajustando os detalhes e conte com a ajuda de outras pessoas. E se precisar da minha ajuda, pode contar comigo que eu amo ajudar as pessoas. Olá, seja muito bem-vinda ao Do Zero a Marca Podcast. Aqui nós conversamos com empreendedores, com marcas que começaram do zero e hoje são um sucesso. Bom, aqui você vai conhecer histórias inspiradoras que vai te inspirar e ajudar a começar do zero aí desse lado também. Esse é o 5º episódio e vamos lá. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Confesso que estou até um pouco nervosa, mas já já vocês vão entender. Vamos lá? Olá! Então, gente... Muito prazer. Eu me chamo Gabriele, sou social media aqui da Start Digital, onde essa belíssima faz o podcast dela todas as vezes. Bom, a maior diferença é que hoje ela vai ser a entrevistada. Como que tá sendo pra você estar desse lado da mesa? Então, confesso que estou um pouquinho nervosa. Vai dar tudo certo. Como aqui é um ambiente para se contar histórias, então, por que não ela contar a história dela? E nessa semana, onde que o podcast vai estar sendo lançado, será o seu aniversário. Então, Sim. Ainda mais especial, não é não? Antes de tudo, vamos explicar a dinâmica aqui pro pessoal. Gente, a Gabi, ela vai me fazer algumas perguntas pontuais e eu só dei 2 perguntas chaves para ela, que é a pergunta principal do podcast, do Zero à Marca, conte-nos a sua história, e sobre as marcas registradas. Fora isso, foi ela quem escolheu todo o repertório, tá? Por isso que eu estou aqui com frio na barriga e eu nem vi.
na verdade, o repertório. Olhei aqui, dei uma olhada 2 minutos antes da gente começar. Ela só deu um ok pra saber se era aquilo mesmo que ela queria e vambora. E aí eu já fiquei nervosa e estou aqui. Então podemos começar pela pergunta principal. Do zero à marca, conte a sua história. Então, fico pensando se eu começo desde o início ou se eu começo daqui pra lá. Então, vamos fazer um breve resumo pra gente não se estender muito. Quando eu tinha... Não vou começar por aí. Porque senão ia ficar muito longo. Viu? Eu falei que eu tô nervosa, então isso é uma realidade. Calma. Vamos respirar. Os meus pais se separaram quando eu tinha cerca de 5 a 6 anos. E aí nós fomos morar com a minha avó. E desde então, eu sempre vi o meu pai ele saindo de algumas situações. Logo após o divórcio, ele saiu, né? A minha mãe saiu da nossa casa, que a gente morava com meu pai. E nós fomos morar com a minha avó. E ele foi viajar. E eu simplesmente morri de saudade dele. Ficava chorando, perguntando onde estava meu pai e tudo mais. E em episódios da minha infância, eu sempre lembro da minha mãe correndo atrás do meu pai, o endereço do meu pai, para processar ele, para colocar ele na justiça, para ele pagar a pensão. E visitar as filhas também, né? E aí isso foi algo que me marcou muito. Então eu comecei a trabalhar desde muito nova, ali com os meus 11 anos eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar meu primeiro emprego, né? Que na verdade foi mais uma ajuda. Foi em um salão de beleza onde eu morava na época. E eu comecei ali ajudando, varrendo, e eu aprendi ali, ficava olhando a manicure era muito minha amiga, ela gostava muito de mim, cuidava de mim. Minha mãe precisava trabalhar, ela trabalhava o dia inteiro. E aí, eu ficava ali, vendo ela fazer a unha, ficava ali varrendo o salão quando precisava, aproveitava, já fazia o meu cabelo ali, uma maquiagem. Eu lembro de uma sessão de fotos que nós fizemos na época, e a cabeleireira fez o meu cabelo, fez minha maquiagem, que tinha uma apresentação de dança na igreja. Então, eu sempre cresci nesse ambiente de beleza também, né, de unha e tudo mais, e por isso, desde então, sempre fui muito vaidosa e tudo mais. Isso, desde sempre, despertou em mim algo empreendedor muito grande. Então, depois disso, eu comecei a vender semi-joias, comecei a vender roupas, já vendi lingerie, já vendi doces. Eu lembro que, quando eu e meu marido, nós queríamos casar, eu ainda estava na faculdade e era só a renda dele, nós estávamos reformando toda a nossa casa, então a gente precisava fazer uma renda extra também. Então eu sempre fui muito do empreender. Então o que eu fiz? Mesmo com aquela toda loucura da faculdade, estágio e tudo mais, eu comecei a fazer doce, pegar festas para entregar doces ao final de semana e ali tendo uma renda extra. E isso foi vendendo, a gente foi fazendo a renda extra e assim a gente reformou toda a nossa casa do zero também, né? Coincidência. E logo em seguida nós casamos. Durante esse período, uma coisa que eu até lembro, né, da Laís Moutinho, quando ela estava aqui no meu lugar, e ela falando que ela sempre buscou muito empregos, né? E ao contrário da Laís, que sempre procurou muito emprego, eu fui mais da área do empreender. Eu sempre busquei formas de empreender, de fazer dinheiro sem que fosse efetivamente um emprego. Até porque comecei muito cedo, não tinha como trabalhar de carteira assinada e tudo mais. Então, sempre fui assim, já trabalhei em loja também, e isso foi de carteira assinada. Mas pegava sempre umas roupas por fora para vender também, e ali começar a empreender. Então, sempre tive essa vontade, sabe? De fazer além, de empreender, de querer ali, desde cedo, construir o meu próprio negócio. Tá vendo? Eu não sou uma pessoa ruim. Você já respondeu uma pergunta que eu nem tinha perguntado ainda, que é a Larissa antes da advocacia. Então, isso tudo foi antes, foi o que te impulsionou para essa parte da advocacia, certo? Sim, verdade. E agora, o que representa... Mais um ponto importante, rapidinho. Eu entrei na faculdade de Direito porque eu queria processar meu pai. Gente, tá tudo bem com meu pai, tá? Eu amo meu pai, perdoei ele me perdoou, eu também pedi perdão pra ele, está tudo bem. Hoje, graças a Deus, está tudo bem. Mas à época, como eu disse, meus pais se divorciaram muito cedo e eu via sempre a minha mãe correndo atrás dele, aquele desespero que toda mãe que quer que o pai pague pensão tem. De quando o pai, o que ele faz? Ele se esconde, ele não fala onde ele mora e tudo mais. E o oficial de justiça, ele não consegue intimar aquela pessoa, né? E assim,
não vai pagar pensão, não vai visitar, não vai fazer nada. E eu sempre vi minha mãe muito nessa aflição. E aquilo me gerou um desconforto muito grande. E à época eu tinha uma sogra que eu queria fazer psicologia ou ia fazer direito. Direito eu tinha a motivação ali direta, que eu queria processar meu pai. E só que a psicologia eu sempre gostei muito, sempre fui muito de conversar, de ser aquela amiga que sempre ouvia os outros, sabe? Queria ajudar e tudo mais. Só que ela falou pra mim assim, se você fizer psicologia, você vai continuar pobre e não vai dar em nada. Hoje, até daria alguma coisa, porque tá crescendo bastante o ramo da psicologia, mudou bastante graças coisa, a Deus, né? mudou muito. Mas há 10 anos atrás, realmente não tem a mesma coisa que tem hoje, né? Então, eu fui pro direito e ela falou, você vai fazer direito, eu vou te ajudar e tudo mais. E sim, ela me ajudou, me incentivou. Eu comecei na faculdade com o FIES, fiquei 1 ano com o FIES, depois eu consegui o ProUni. E aí eu fiz toda a minha graduação através do ProUni. Saí do ensino médio e já consegui direto pra faculdade. E eu processei meu pai, porque eu consegui um emprego de estagiária de direito em um escritório de advocacia. E eu conversei com a minha chefe, falei que eu queria muito. E eu sabia que eu tinha direito, né? Porque muito embora já tivesse ali os meus 18 anos, eu ainda era estudante. Então, quem estuda é até os 24 anos. Então, eu pedi. E ela falou que tudo bem, que ela faria pra mim e tudo mais. Nossa. Eu fiz toda a peça, redigi toda a peça, peguei todos os atrasados. Foi o meu primeiro processo oficial. Oficial não, né? Na verdade, como estagiária ali. Porque, óbvio, eu era estagiária, não tinha OAB nem nada disso. E óbvio que ela revisou tudo depois também, né? E foi uma experiência tanto que eu pensei que eu iria pro direito de família nessa fase, mas não foi bem assim. Isso era uma outra pergunta que eu ia fazer. De como que foi pra você chegar até a registros de marcas, né? Porque dentro do direito tem várias áreas diferentes. E esse é uma área muito específica que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar antes. Eu acho que é algo pouco divulgado até, pouco falado, pelo menos dentro da minha realidade, no caso, né? E como que isso soltou aos seus olhos, assim? Qual o momento que apareceu falar, vou trabalhar com essa parte da advocacia? Então, eu me formei em 2020. E eu lembro que na minha formatura, uma semana depois, foi decretado o lockdown. Nossa. E eu ainda não tinha a OAB. E para atuar na área de família, que é a área que eu gostava na época, que eu pensava que eu iria amar e me aprofundar tudo mais, até mesmo por causa dessa história com o meu pai, não dava, porque eu não tinha OAB, né? Eu lembro que a prova na época foi suspensa e ficou muito tempo suspensa e tudo mais. E aquilo me gerou até um desespero. Como sempre, eu sempre fui muito de trabalhar, nunca gostei muito de ficar parada. Os meus amigos brincam que eu sou muito agitada e tudo mais. Mas eu sempre fui assim. Então, eu comecei a pensar, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E comecei a orar, né? Como bom cristão, o que a gente faz? Ora. Então, eu comecei a orar e perguntar a Deus. E eu não fazia ideia, eu nunca tinha ouvido falar de registro de marca. Não sabia o que era isso. É bem diferente. Até que surgiu um caso na igreja. A nossa rede de jovens, né, foi plagiada na época. E eu já dava algumas orientações acerca do jurídico na igreja mesmo. E aí o pastor e o líder de jovens na época, que era do Conexão e eu era daqui do BIM, me perguntou. Isso já dentro da igreja. Já dentro da igreja. Porque, pra quem não sabe, a gente da mesma rede de igrejas. Eu faço parte da Conexão Quitandinha, ela de Bingen. Então, isso foi dentro da nossa igreja. Da nossa igreja, sim. Uau! Nós tivemos um problema, né? Porque até a Level Up. A Level Up cresceu muito, viralizou muito o TikTok, o Instagram, tudo isso. E o que aconteceu com as outras igrejas daqui, eles começaram a copiar, né? Só que copiaram o nome também. E aí isso gerou uma preocupação na época e o pastor veio me perguntar. E eu fui pesquisar o que era, foi quando eu descobri o que era o registro de marca. E aí ele falou assim, Lari, então tem como a gente registrar a nossa marca? Eu falei, então, paizão, eu não faço ideia, porque ele é meu pai espiritual. Eu falei, eu não faço ideia de como faz isso. Aí ele, tá. Aí eu falei, bom, mas eu vou pesquisar. Sempre fui muito de pesquisar, de estudar e de me aprofundar. E até que eu achei um curso no Instagram de uma menina, que o nome dela é Gabi Brito, muito agradecida a ela. E ela estava vendendo a primeira turma dela de registro de marca. Eu lembro que ela estava muito nervosa também. Ela já atuava em um escritório grande em Belo Horizonte com registro de marca. E aí ela fez a primeira turma dela.
E na época, sem dinheiro nenhum, né? Só o sonho. O meu marido tinha acabado de vender um terreno de herança da família dele. E a gente fez novamente uma construção, né, na casa. Nós fizemos o telhado da casa e tinha sobrado um dinheiro. Eu pedi a ele, falei, poxa, será que a gente pode pagar esse curso? Aí ele, pode. Aí nós pagamos o curso de registro de marca, resolvi o caso da Level Up da igreja e comecei a empreender no digital, porque nessa época foi o boom, né, do digital. Então eu tinha um celular, um curso e um sonho. E foi assim que eu comecei. Trancada dentro de casa. E trancada dentro de casa, porque todo mundo pensou que seria o quê? Uma semana, um mês? E não foi essa a realidade, né? E aí, durante toda a pandemia, tu foi investindo nessa parte do digital e estudando. E estudando, porque eu não sabia nada Uau. do digital. Não sabia nada. Então, além de aprender o registro de marca, você estava aprendendo o digital, O no digital. caso. O digital e estudando para OAB. Tá. E o que você acha que representa você hoje? Agora, o que você tá vivendo, toda essa mudança que mudou de lá de trás, que hoje que tu fala, uau, ainda bem que passou. Como que foi você chegar até aqui? Então, foi muito Deus. Primeiramente. Muita ajuda da minha família, do meu marido, da minha mãe, da minha irmã. Eles são essenciais na minha vida, do meu pastor também, que sempre me direcionou, sempre me apoiou. Hoje o pastor Lucas também, pastor Thales, sempre me incentivando. Eu quis desistir algumas vezes. Não foi uma nem duas, foram algumas vezes. Acho que você já deve ter ouvido muito isso aqui, né? Estando do outro lado, essa questão do desistir. Quem tá empreendendo não tem jeito, É né? verdade. E eu tô bem vulnerável aqui mesmo, sendo bem sincera. Porque não é fácil. E assim, trabalhar com registro de marca em uma cidade onde grandes empresas só, algumas grandes empresas, que na época nem todas eram, registradas, e ninguém nunca tinha ouvido falar. E nada, e não tinha nenhum advogado que eu conhecia que trabalhasse nessa época, então... Pra pelo menos pedir uma ajuda, né? Exatamente, porque o que acontece? Quando você escolhe uma área comum do direito, pelo menos você tem ali a possibilidade de conversar com outros profissionais, para te ajudar, para te dar ideias até mesmo de construção de conteúdo, né? E eu não sabia nada de marketing, não sabia nada de nada. E quando você é um recém-formado, você tem essa insegurança. Então, eu não tive nada disso, então isso me fez querer desistir muito. Então, o que eu falaria hoje? É muita fé e perseverança, né? Deus, ele sempre falou comigo, persevere, continua. E ele sempre se fez presente nos mínimos detalhes, de todas as vezes, em tudo. E ele sempre me falou, continua. E é essa área que eu tenho pra você. Eu falei, mas essa área? Por que ninguém faz isso? E até o dia que eu fui em um evento na igreja da cidade também, que o Felipe Santos palestrou. E ele já veio até aqui no podcast. E ele falou sobre registro de marca, sobre propriedade intelectual, e na época ele vinha numa linha de antecipando o futuro, prevendo o futuro para daqui a 5 anos. E eu estava começando com o registro de marca. E ele falou assim, investe na propriedade intelectual, investe em registro de marca. E eu agarrei aquilo que foi realmente ele usado por Deus para falar aquilo para mim. E eu me agarrei naquilo, me agarrei em Deus e falei, tá bom, então vamos. E estou aqui. Conseguiu chegar até aqui, glória a Deus. E por que para você... Vamos reformular. Por que você acredita que o registro de marca é tão importante para os empresários hoje? Como você falou lá atrás, ele já vinha falando, e como que isso tá hoje em dia? Realmente aconteceu o que ele falou? Essa questão do posicionamento dentro das redes sociais, com o registro de marca, qual que é o fundamento disso, a importância disso a fundo? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. E eu gosto muito de estudar além do direito, além da propriedade intelectual, além do marketing também, que eu amo estudar marketing, produção de conteúdo, posicionamento, branding e tudo mais. Eu gosto de estudar tendências. O Felipe também foi alguém que despertou isso em mim, né? E trabalhar numa pegada mesmo de inovação. E quando eu comecei com o registro de marca, pouco se falava. Só as grandes empresas e algumas aqui de Petrópolis tinham registro de marca. Eu lembro que na época, um pouco depois que eu comecei, surgiu uma notícia da Bauerfest. Que a Bauerfest não é marca registrada da Prefeitura de Petrópolis. Ela é do Clube 29 de Junho. E aquilo saiu na tribuna e eu fiz um conteúdo em cima daquilo.
né? Já trabalhava com Instagram e tudo mais, isso há 5 anos atrás. Aproveitou a oportunidade. Aproveitei a oportunidade. E aí a Tribuna me chamou para dar uma entrevista para falar acerca disso. Então eu expliquei o que era propriedade intelectual, registro de marca e tudo mais. E deu super certo. E foi ali onde eu comecei a realmente ficar, né? Me tornar referência em registro de marca em Petrópolis. Então, a sua pergunta foi, né? O que eu aconselho para pessoas para registrarem a marca, qual é o essencial e a mudança do mercado, né? Então, por que o registro de marca é tão essencial? O registro de marca é o fundamento da empresa. Então, uma casa sem uma fundação muito bem feita, o que ela vai fazer? Ela vai ruir. Né? Ela não vai aguentar o peso da estrutura da casa. A mesma coisa é o registro de marca. Então, se você começa a empreender, seja no digital, seja no presencial, seja em qualquer área, se você vende um produto ou um serviço, você não registra sua marca, é a única coisa que pode te falir do nada, do dia para a noite. Então, sem um bom fundamento, você não consegue estruturar um negócio. E trazendo para o hoje, né, também, hoje todo mundo entendeu, ou pelo menos uma boa parte das pessoas, né, entenderam a importância do digital. E o mercado, ele está muito acelerado. E eu tenho estudado uma nova atualização do mercado no que concerne as marcas já registradas. Porque as marcas já registradas têm sofrido pedidos de nulidade de marca. Por quê? Se você começa a empreender no digital hoje e você faz uma pesquisa de disponibilidade, é a parte mais difícil de achar uma marca disponível para registro. Porque o registro de marca ele é nacional. Então, muito embora aqui em Petrópolis não tenha uma marca registrada, pode ser que do outro canto do Brasil tenha uma marca registrada. E aí a marca vai estar indisponível para registro. Então, muitas pessoas, ao se depararem com essa indisponibilidade da marca, e todo mundo pensa que está inovando, mas na verdade não está, né? Isso gera uma frustração muito grande. E isso, inclusive, é uma dor das pessoas que trabalham com registro de marca. Então, a gente começa a analisar formas de conseguir essa marca para o cliente, seja através de uma modificação do nome, ou através até mesmo de um processo de nulidade administrativa, de um pedido de registro de marca, de uma marca registrada, parada, abandonada. Então, se a pessoa hoje ela tem uma marca registrada, ela não está no digital, ela não tem um Google Meu Negócio, ela não tem um Instagram, ela não tem nada que diga... Nada ativo, né? Exatamente, que diga que essa marca está acontecendo, ela pode sofrer um processo administrativo de nulidade. E até se tiver, ainda assim, ela pode sofrer. Porque tanto para registro quanto para marcas já registradas, a situação está complexa. E também é por isso que, além do registro, fazer o monitoramento da marca já registrada é de suma importância para que você não venha perder. Porque se você não responder esse processo administrativo de nulidade, você perde a sua marca já registrada. E se você empreender e for grande em uma marca que não é sua, porque a marca só é sua a partir do registro, você ou está construindo algo para alguém e você vai perder, ou você está construindo algo que não é de ninguém e alguém pode registrar, teu concorrente, acontece muito, né? E você vai perder tudo. Então, sem um bom fundamento, né? Sem analisar, você rói. Não é nada... Você entra em ruínas, entendeu? Então, assim... não é nada simples como eu pensei, é bem mais profundo. Não, eu falo que parece fácil, mas não é. É, de verdade. E quantos anos você tá na profissão, na advocacia, no caso? Na advocacia, com registro de marca, 5 anos. Mas sendo advogada mesmo, porque para trabalhar com registro de marca, você não precisa ser advogada. Você precisa só entender, porque o processo é administrativo. Tanto que uma pessoa física comum pode fazer o registro de marca. Assim como tem gente que entra com o teu pedido no INSS de aposentadoria, por auxílio e tudo mais, qualquer tipo de auxílio, a mesma coisa é o registro de marca. Então, você não precisa ser advogado para trabalhar com registro de marca. Basta só entender acerca... Mas é algo que acrescenta muito mais ao conhecimento para poder entregar um bom trabalho, né? Até porque hoje eu não trabalho só com registro de marca. Hoje, ao todo, eu trabalho com registro de marca, que é o principal. Eu trabalho com registro de software, registro de direitos autorais, registro de desenho industrial... contratos personalizados para qualquer área, mas muito voltado para o digital, de coprodução, de cessão e transferência de direitos autorais e tudo mais. No âmbito de criação de softwares, você precisa ter esse contrato. Então, no registro de marca, na PI em todo, eu estou 5 anos, mas como advogada mesmo, acho que uns 3. Porque por causa foi da pandemia, até fazer a prova. Porque atrasou a prova da OAB e tudo mais. Entendi. E até chegar a OAB, demorou aí um pouquinho. Entendi. E aí, nesses anos todos
né, trabalhando, estando nesse meio, você com certeza já ouviu muitas histórias de muitos clientes que só deram atenção para essa parte depois de ter dado problema. Depois de estar ali quase perdendo a marca e tudo mais. Conta pra gente como que acontece quando chega a esse ponto. Porque você falou muito sobre a pessoa, isso ser um fundamento. Então, algo principal que seria a primeira coisa que a pessoa teria que ver. Mas e quando a gente chega nesse caso de que já deu ruim e aí a pessoa foi te procurar para poder conseguir tentar resolver de alguma forma? Como que... Conta alguma dessas histórias pra gente. Então, tem algumas, porque isso infelizmente acontece com Sim. frequência. Não há um letramento acerca da importância do registro de marca, mas isso tem mudado, principalmente com o digital, porque todo dia é uma notícia diferente, alguém que perdeu a marca, ou de que foi plagiado, ou algo relacionado a registro de marca, ou toda a propriedade intelectual. Então, hoje, essa realidade está mudando, graças a Deus. Mas isso, infelizmente, acontece com frequência, porque aquele famoso aconteceu com meu vizinho, mas não vai acontecer comigo, sabe? E brasileiro gosta de deixar tudo para cima da hora, parece que vai dar certo, mas na verdade não dá, gente, porque no registro de marca, aqui só fazendo um parênteses, né? Registro de marca trabalha com a anterioridade. Então, é dono quem registra primeiro. E para você inverter isso é muito difícil. Então, assim, se você não fizer o registro quando você começou, você corre sérios riscos de perder. A não ser que realmente seja uma marca disponível, que a chance é bem pequena. Sim. Mas esse cenário da pergunta já aconteceu inúmeras vezes. A minha advocacia, a minha forma de atuar com o registro de marca, eu sou uma pessoa que dificilmente desisto. Então, eu sempre, no meu briefing com o cliente, né, na minha call com o cliente, eu sempre pergunto a ele o quanto você é apegado à marca. E a partir dali eu consigo ter uma clareza acerca do quanto ele está disponível a abrir mão, né? E tem clientes que não estão disponíveis mesmo a abrir mão. E eu não sou uma pessoa, não sou uma advogada que entra com um pedido de registro de marca só para vender um serviço. Sim. Eu não vou vender um serviço indisponível. Eu tenho princípios, eu não vou fazer isso nunca. Então, eu sempre trabalho com muita clareza com os meus clientes. E já aconteceu isso várias vezes, né? E eu sempre dou oportunidades, sempre dou sugestões de acrescentar elemento nominativo, que é isso. Aumentar mesmo o nome da marca. Às vezes não tem como. Então, às vezes eu ofereço uma consultoria em naming, que é uma construção de um novo nome. E aí, nessa construção, nós já vemos acerca da disponibilidade da marca e já damos ali algumas possibilidades de nomes registráveis para aquele cliente. Eu tenho um cliente específico que ele tem 8 registros de marca e agora está fazendo mais 2. Nossa. Porque ele trabalha no ramo do marketplace, né? Então, ele tem algumas marcas ali em andamento, outras já registradas e umas entrando agora. E das 8 marcas dele, 6 estavam disponíveis. Caramba, é muita coisa. Só 2 estavam disponíveis. 2 nós tivemos que acrescentar algum elemento nominativo para passar, né? Que a gente chama para passar no INPI. E 4 nós tivemos que realmente trocar tudo. Então, nós trabalhamos com ele com essa consultoria em naming. E começamos a explicar para ele sobre a importância do registro e tudo mais, e só damos a ele ali, conversamos na consultoria, nós perguntamos, olha, o que você quer passar para a pessoa, quais são os nomes que você gosta, você quer manter algo similar a esse nome, você quer aproveitar que realmente você vai ter que trocar, você quer trocar tudo, como que é? E através dessas perguntas nós estruturamos possibilidades de marcas registradas para ele, voltada com aquilo que ele quer. Então, é sempre um trabalho em conjunto, né? Para conseguir ali, o nosso objetivo principal é entregar uma marca registrada para o cliente. Eu acho que isso que você falou de não ser uma pessoa que desiste fácil, né? De tipo, não, poxa, desculpa, mas não vai ter como e já passar para o próximo. Eu acho que isso vem da sua história mesmo, né? Que você falou, que sempre procurou trabalhar, sempre deu seu jeito. Então, eu acho que tudo isso vem desde lá de trás, veio agregando em quem você é. E quando isso acontece, né? De ter esses desafios, né? No meio do processo. E aí, por fim, você consegue realmente ajudar essa pessoa e a pessoa sai satisfeita. Qual é a emoção desse momento? É maravilhosa! É maravilhosa. Eu me agarro a esses momentos de, poxa... Porque, assim, como empreendedora também, né?
eu entendo que não é fácil Sim. empreender no Brasil. Nada fácil. Então, eu entendo que toda marca tem uma história, sabe? Sim. Não é só escolher um nome. Sim. É algo que você construiu do zero, é um apego emocional, um vínculo. Tem marcas que, inclusive, são homenagens às pessoas, né? A entes queridos e tudo mais. Então, eu entendo sobre esse princípio. Eu acho que antes de trabalhar, é essencial, né? Que você que trabalhe com registro de marca, que você não pense só no intelecto ali, né? Do seu serviço, na prestação do seu serviço propriamente dito, mas sim em respeitar o trabalho do outro, da pessoa que você está ali recebendo e conversando. Então, eu sempre priorizei muito isso. Então, conseguir isso é maravilhoso. A sensação, assim, é extraordinária. E eu sempre trabalho de uma forma muito clara com os meus clientes que querem fazer poucas modificações. Uhum. E eu falo para eles, olha, pode ser que em primeiro grau, na primeira decisão do INPI, o seu processo seja indeferido, mas calma, a gente vai recorrer e o recurso vai ser lindo. E recentemente isso aconteceu, na verdade algumas vezes, né? Eu imagino. E é muito legal, eu faço o recurso realmente muito motivado, então entrego o certificado para o cliente de uma marca registrada muito feliz, muito motivado, eles me agradecem muito, são bem gratos. Eu tenho uma relação de amizade mesmo com os meus clientes, eles não me chamam de doutora, de Larissa, não, eles chamam, oi Lari, aqui, me ajuda. E aí nós trabalhamos legal. Assim. E é de satisfação, de, poxa, caramba, estou cumprindo o meu propósito, sabe? De proteger um legado, proteger a história, todo o esforço, tudo aquilo que aquela pessoa empenhou ali. Então, é muito satisfatório mesmo. Eu acho que tudo muda quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e ver a importância que tem aquilo para a pessoa, né? Porque, assim, igual você falou, toda marca, ela tem uma história, né? Sim. E é pra isso que o Do Zero a Marca tá aqui, pra contar essa história. Exatamente, pensando nisso. Então, quando a gente traz esse lado, vem a parte mais humana da coisa mesmo, né? Sim. Então, eu acho que por isso que você entrega um ótimo trabalho. Parabéns. Mas vamos lá. Existe um pequeno detalhe, né? Porque existe um certo ditado por aí que casa de ferreiro, espeto de pau. E agora a gente vai entrar para esse lado. Eu quero saber, a Larissa. A Larissa, ela tem marca registrada? É claro. Como que funciona isso? Em casa de ferreiro, espeto de pau aqui não, tá, gente? Eu realmente tenho algumas marcas registradas. Falei até olhando para a câmera para ter certeza. Eu tenho hoje o meu nome em processo de registro de marca como marca pessoal. Que eu não tinha o interesse de trabalhar o meu nome como marca pessoal. Marca pessoal foi algo que surgiu, inclusive, recentemente. Então, trabalhando como marca pessoal, eu tenho hoje o meu nome. Eu tenho o Do Zero a Marca Podcast. Vocês estão vendo aqui. Eu tenho a Eleve, que é a minha empresa de propriedade intelectual. E tenho a minha metodologia de ensino, que é onde eu ensino novas pessoas que querem trabalhar com registro de marca. Eu ia falar novos advogados, mas não precisa ser necessariamente advogado. Nessa assistência que você não teve no início, né? Exatamente. Então, ele é chamado de MME, Método Marca Express, que eu ensino a pessoa a trabalhar com registro de marca do zero. Eu gosto do zero, né? E também ali já dou algumas dicas de produção de conteúdo, como trabalhar no digital, prospecção e tudo mais. Então, essas são as minhas marcas. Muito bom. E aí, eu queria saber qual o conselho que você daria para um advogado que quer se posicionar assim como você se posicionou, que, pelo que a gente viu, não é uma trajetória fácil, né? Tem muitas barreiras pelo caminho, mas, em nome de Jesus, agora tenho você para ajudar nesse meio do caminho, né? Então, diz pra gente, qual é o conselho que você dá e como que você poderia ajudar nessa caminhada aí? Então, eu diria uma frase que eu por muito tempo odiei e ainda não me sinto totalmente confortável em falar ela. Que é a seguinte, feito é melhor do que perfeito. Nossa, isso é bem difícil. Por quê? Quando você entra muito em, eu preciso ajustar esses detalhes, ou então eu preciso estudar mais, eu preciso entender mais, você entra em um perfeccionismo que só vai te distanciar da execução. E eu, por muito tempo, eu sofro muito com isso, porque eu gosto muito de estudar, de me aprofundar. Então, por muito tempo, eu deixei de executar justamente pelo perfeccionismo que eu descobri que, inclusive, perfeccionismo é uma insegurança maquiada, né? Sim. E não tenha medo.
do julgamento, de nada. Vão te chamar de blogueirinha, vão falar que você tá perdendo tempo, mas não liga, vai, só vai. Comece. Porque Sim. começando, você vai ver o que você precisa melhorar. Talvez a sua fala, talvez uma iluminação. Priorize você que está começando a gravar ao ar livre por causa da iluminação. Iluminação, eu sempre falo que é o pior. Sim. Né? Porque a iluminação sempre me pega. Eu sempre peço muita ajuda porque é o pior. E simplesmente comece. E é engraçado até você fazendo essa pergunta porque nessa semana, na segunda-feira, eu gravei uma pancada de conteúdos, né? E foi aqui com a ajuda da agência, né? E logo depois eu gravei uns stories. E foi, assim, inusitado mesmo, sem intenção nenhuma. Sim. E eu botei lá nos meus stories que você que quer começar a empreender no digital, a produzir conteúdo, reage aqui que eu vou fazer um Close Friends e vou te ajudar. E uma pancada de gente reagiu. E eu falei, gente... Vocês estavam escondidos? E assim, foi algo que eu nunca pensei em fazer. Na verdade, que eu já até pensei, mas eu não me senti no lugar de fala, né? Então, eu fiquei muito surpresa. E vou abrir o Close Friends, ainda não abri, mas vou abrir, tá? E vou começar a dar essas dicas, porque uma coisa muito importante é que quando você estuda, você sabe sobre algo, você está em um nível, mas tem pessoas que ainda não estudaram nada sobre aquilo, então você precisa compartilhar também, né? E por outro lado, para pessoas que também querem trabalhar com o registro de marca, que querem começar, comece, porque é uma área que só vai crescer, né? Nós vemos aí o digital fortemente, então... registro de marca, direitos autorais, toda a API, né, propriedade intelectual, só vai crescer. Né? Inclusive, até o INPI se posicionou acerca desse crescimento, fazendo uma projeção futura, até aumentou as taxas para você ingressar com o pedido de registro de marca, porque tem acontecido um aumento significativo na quantidade de pedidos, né, e processos de registro de marca justamente por causa dessa mudança do mercado. Então, é uma profissão muito promissora, tá? Não estou aqui falando só porque eu trabalho com isso, são dados reais. E só comece. Comece e na caminhada você vai ajustando os detalhes e conte com a ajuda de outras pessoas. E se precisar da minha ajuda, pode contar comigo que eu amo ajudar as pessoas. Bom, a gente vai caminhar aqui agora pro final, né? E foi ótimo ouvir sua história. Assim, não dá pra explicar o quão importante é estar desse lado da mesa, né? Porque, às vezes, a gente ouve muitas pessoas, né? Se coloca muito nesse lugar de priorizar o outro e tudo mais, e aí você não vai ficar escondida. É exatamente isso. Por quê? Eu sempre fui muito de ouvir o outro e de falar pouco. A parte de psicóloga. Exatamente. Eu ainda tenho vontade de fazer, tá, gente? Mas algum dia, quem sabe? Não, agora a gente... Agora não, porque eu estou muito feliz aonde eu estou na minha profissão. Graças a Deus, estou realizada. Que bom. E agora, a pergunta é... Como você vê o Do Zero à Marca Podcast e as suas outras empresas, o seu empreendimento daqui a 5 anos? Então, pergunta reflexiva para finalizar. Reflexiva. É porque entrou o podcast, mas a empresa. A empresa, eu vejo uma empresa muito bem consolidada, referência realmente. Hoje, graças a Deus, eu sou uma referência em registro de marca aqui local, aqui em Petrópolis, mas eu quero trazer essa referência para a empresa também. E a minha advocacia é uma coisa que Deus, inclusive, tem me incomodado muito sobre o servir, sobre o serviço. Então, como eu me vejo saindo da execução e servindo, ensinando daqui a 5 anos. Então, eu me vejo com muitos alunos ensinando ali, inspirando, instruindo. E esse, na verdade, é um sonho que, inclusive, eu fujo muito. Porque é algo que eu sempre amei ouvir, compartilhar, ajudar. Sempre tudo que eu posso, meus amigos... Eles sempre estão comigo e eles sempre me perguntam um ponto e eu sempre converso, sempre dou dicas, sempre falo muito. Então, minha advocacia, minha empresa é essa parte de realização profissional, é servir no sentido de ensinar, sabe? E sobre registro de marca e, quem sabe, sobre outras áreas também, que talvez venham a surgir, né? E o Do Zero à Marca Podcast, eu não tinha pensado ainda sobre essa pergunta. Até porque ele é tão iniciante ainda, né? Mas, em nome de Jesus, um podcast viralizado, né? Sendo referência local.
E não só local, mas nacional também, quem sabe global, conforme o Felipe falou também, né? Então, não sei, tudo está nas mãos de Deus mesmo. Sim. Mas nós trabalhamos para isso, inclusive, uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre expresso no meu dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, é entregar mais do que você foi pago para fazer, né? E servir. Então, eu amo servir, eu amo fazer além, eu amo melhorar, eu amo pesquisar inovações, o que tem mudado no mundo, que eu possa melhorar, que eu possa tá inovar. Sempre mudando alguma coisa. Tô sempre. Né? Tem até que parar um pouco com isso, principalmente voltado para a área de conteúdo, que é bom você ajustar ali um conteúdo e seguir. Mas voltado para o empreendedorismo, você precisa estar em movimento o tempo todo, porque senão você fica para trás, né? Então, aí com a inteligência artificial também nós temos alguns pontos, alguns trabalhos a serem executados com a inteligência artificial, que eu estou moldando, inclusive, com o Felipe. Então, é algo que vai ser muito bom no todo. Então, a minha intenção é servir com excelência, seja na advocacia, seja na minha vida pessoal, seja aqui no Zero Marca Podcast, e entregar aquilo que precisa ser entregue e motivar vocês a fazerem, a continuarem, porque no final isso para mim é primordial. Amém. Nossa, foi muito bom. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Fiquei muito nervosa. Eu também fiquei acostumada. muito nervosa. Eu não estava sabendo dessas perguntas, mas sim, foram excelentes, Gabi. Muito obrigada. Foi muito bom fazer parte de um pouquinho da sua história, escutar, né, o que veio antes, e o que eu espero é que realmente esse podcast seja posicionado como uma referência mesmo, um lugar que é algo, pra mim, é algo muito inovador, é algo muito diferente, porque normalmente tá todo mundo preocupado em focar na marca, né? Contar a história da marca, levantar o nome da marca, e não que isso seja errado, a gente trabalha com isso. É muito bom. Porém, realmente existe toda uma história por trás, né? De quem batalhou para chegar ali e tudo mais, o empreendedor, no caso, né? Quem tá por trás desse nome. Então, eu acho que é um ambiente muito legal para se posicionar mesmo e falar, cara, não, nada é da noite pro dia, nada acontece, tipo, milagrosamente, assim. Então, eu vejo o podcast com um olhar, assim, de inspiração mesmo, de falar, uau, as pessoas conseguiram, por que eu não consigo também um dia? E trazendo essa visão de as pessoas conseguiram, por que eu não consigo um dia, também é importante aprofundar também no registro de marca, né? Porque, como você estava falando, todo mundo começou do zero, todo mundo começou com muita dificuldade, não é fácil empreender no Brasil. Então, todo mundo tem a mesma dificuldade. Então, não é justo que uma pessoa que tem a mesma dificuldade que você, mas que priorizou a fundação, perder porque você não soube priorizar a fundação. Então, isso é muito importante também, trazendo para o âmbito da importância do registro de marca, porque as pessoas passam batidas, e isso é do nosso cérebro mesmo, né? É pessoal nosso. Nós pensamos que estamos crescendo só abrindo portas, comprando equipamento, né? Investindo em algo visual, palpável. E no âmbito da propriedade intelectual, e é uma propriedade, assim como um carro, que eu falo, né? O registro de marca é a única forma de aquisição de propriedade, igual uma compra de um carro. Então, voltando para a propriedade intelectual, é algo que não é palpável, que você não consegue segurar, igual um copo. Então, fica muito distante da nossa percepção de valor, enquanto, na verdade, é o que tem mais valor, ainda mais hoje em dia, na era de inteligência artificial, né, da entrega e tudo mais. Então, é importante ter esse olhar, que tudo tem valor, inclusive o seu intelecto, a sua construção, e proteger isso é fundamental. Eu já trabalhei vendendo seguro. Caramba. Gente, como isso é difícil, porque você vende algo que as pessoas não veem. Então, é muito difícil você explicar para uma pessoa qual é a importância daquilo, né? Então, eu vejo como você é boa nisso, de conseguir... Sério? Porque eu aqui, como não entendo nada dessa área, né? E eu consigo entender de falar, caramba, é realmente algo muito importante. Então, é muito legal como você consegue explicar isso, deixar algo claro para qualquer um que assistir esse conteúdo consiga entender e falar, não, realmente, se eu for investir em algo, eu preciso ter um fundamento, eu preciso
Senão a gente perde tudo do nada. Então, eu vejo como uma ótima explicação. Nossa, muito obrigada, porque, olha, é uma luta sair do juridiquês e explicar, tá? Nossa, você consegue. Parabéns. Obrigada, Bom, Gabi. eu vou encerrar por aqui a minha parte. Muito obrigada pela participação. Devolvo para você o seu podcast, tá? Gabi, muito obrigada mesmo. Você foi essencial. Muito obrigada por ter topado isso em cima da hora. Explicando aqui para todo mundo. Tinha uma pessoa marcada hoje, uma equipe, para nós conversarmos sobre a história dessa pessoa, né? Tradicionalmente, como fazemos no Do Zero à Barca Podcast. Mas essa pessoa teve um imprevisto em cima da hora. E a vida do empresário é muito corrida. Então, ninguém consegue um empresário assim em cima da hora. E, graças a Deus, a agenda do estúdio também está muito corrida. Né? Amém. E como vai sair ao ar na semana do meu aniversário, e também já tinha ali a escala da produção de conteúdo voltada à minha história, muito embora eu tenha fugido de vocês várias vezes para produzir esse conteúdo. Porque eu coloquei vários conteúdos na frente para fugir da minha história realmente. Porque eu não sei ser meio, sabe? Sim. Ou eu conto tudo, sou profunda, ou eu não conto. E aí eu queria realmente estar vulnerável e falar, contar toda a minha história de fato. E aí eu falei assim, olha, vai sair na semana do meu aniversário, por que não? E aí eu falei, não, isso é doideira da minha cabeça, eu não vou fazer isso. Depois, inclusive, você me confirma aqui nos comentários se você gostou dessa doideira. Porque até começarmos a gravar, eu quis desistir também, né, Gabi? Eu fiquei nervosa e tudo mais. Então, foi isso que aconteceu. Eu achei uma ótima oportunidade. Sempre precisamos inovar, né? Sim. E dar um jeitinho ali. E eu acho que foi um jeitinho bem legal, inclusive. Estou feliz com esse resultado. Muito obrigada. Muito obrigada à agência, ao Dudu, que me emprestou a Gabi também para fazer parte desse momento. E é isso, gente. Esse foi o 5º episódio do Zero à Marca Podcast. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com um amigo para inspirar alguém. E até o próximo episódio.